Estamos ao vivo. Instagram. E aí, pessoal? E aí? Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui. Vamos falar hoje à noite, como eu havia prometido para vocês. Vamos falar hoje à noite sobre nulidade matrimonial. Meu grande amigo Emanuel tá entrando aí já. Pra gente poder fazer uma live pra poder ajudar vocês com esse assunto, que é um assunto extremamente delicado. Um assunto extremamente delicado. Olha aí, o Emanuel já tá aí. Vou chamar ele aqui, peraí. Galera entrando aí, todo mundo. Muito bom ver vocês. Muito bom, muito bom. Fala, meu amigo! Boa noite, como é que tá tudo aí? Tudo bem, graças a Deus, e contigo? Beleza, tudo jóia, tranquilo. Que bom falar contigo mais uma vez. Pois é, Muito bom. Deixa eu só botar aqui o tema aqui pra galera já... Aí, já comentou. O Gabriel colocou aqui pra mim. Meu amigo, seguinte. Já não é de hoje que o pessoal pede pra mim falar alguma coisa sobre esse tema, que é um tema extremamente recorrente, né? Um tema extremamente complicado. É um baita de um abacaxi, digamos assim. E é um abacaxi, assim, que nós temos hoje pouquíssimas pessoas dispostas a descascá-lo. Pouquíssimas, né? Bom, para quem não sabe, né, eu vou pedir para ele para se apresentar melhor, mas recentemente eu descobri um dado impressionante, né? Que o Emanuel, aqui, basicamente, acho que em toda a cidade de Goiânia, 1,5 milhão de habitantes, ele é o único advogado capacitado para poder, né, lidar com o processo de nulidade. O que faz com que a maioria das pessoas não procurem advogados, as pessoas vão na cara e na coragem, o que faz com que os processos demorem anos a fio e é uma zica danada. Então, assim, meu caro, se apresente, por favor. Se apresente pra galera aí e vamos te encher de pergunta aqui. tá certo. Bom, tá me ouvindo direitinho aí, tá Tô, tranquilo? tô te ouvindo bem. Então, beleza. Bom, eu sou Emanuel, né, sou advogado também, não trabalho só com direito canônico, trabalho com outras coisas também, né? O direito Vamos canônico pagar as contas. vem de 2016. É, o direito canônico sozinho não vai dar conta de pagar as contas. Mas trabalho com outras coisas, mas o direito canônico ultimamente tem tomado bastante tempo, né? E o direito canônico vem de 2016, 2015, 2016 para cá. Justamente porque, por isso, daí que você acabou de falar, né? A gente não tem, eu tenho certeza que você nunca ouviu falar de advogado canonista. Né? Não tem, a gente não acha em lugar nenhum. Claro que tem, claro que existe, claro que, né, que eles existem por aí, mas assim, a quantidade é mínima, é muito pouca, gente. Justamente porque a gente não tem esse retorno financeiro, como é o caso de um tributarista, que numa ação só você consegue ganhar bastante e tudo mais. Né? É claro que é possível também viver do direito canônico, mas dá um trabalho muito maior, né? Muito mais complicado. E assim, eu fiz direito, né? Eu não fiz psicologia nem psiquiatria. E muitas vezes a gente precisa, lá no atendimento, ser um pouco disso. Sim. Né? Porque a gente vai ouvir a história das pessoas, a gente precisa ter essa paciência, essa conversa, esse jeito de falar, lidar com os problemas das pessoas, são problemas muito sérios. É diferente de você lidar no direito empresarial ou tributário, que você está lidando com a saúde financeira da pessoa, com a saúde da empresa e tudo mais, e são problemas sérios também. Sim. Mas atingem de uma forma muito diferente. Né? E hoje, sim, tem crescido, principalmente na América Latina, principalmente no Brasil, esse interesse pelo direito canônico. Mas ainda é muito pouco. Né? Na Europa você tem, para quem conhece, né, principalmente Portugal, Espanha, na Itália também, Sim. você tem escritórios especializados em direito canônico. Grandes, Né? inclusive. Do mesmo jeito que no Brasil você sai aqui e vê a advocacia trabalhista, né, nas plaquinhas. Lá você tem a advocacia canônica, né, que é uma coisa milenar.
por lá. Por aqui, as pessoas têm dificuldade até em compreender o que eu faço. Né? Na minha caixinha aí no Instagram, que fica sempre aberto também, mas muitas vezes o pessoal chega perguntando assim, né? O que você faz? Qual que é o seu trabalho no final das contas? Né? Que, no final das contas, é muito mais até do que... O 90% do trabalho é nulidade matrimonial mesmo. Sim. Mas tem outras coisas também que o canonista faz e tudo. Então, assim, um pouco da minha vida é essa, né? Sou casado, tenho 4 filhos, né? Sou aqui de Goiânia também. Tenho trabalhado bastante nos processos aqui de Goiânia, agora de Anápolis, que abriu o tribunal lá também, né? Em Anápolis. Sim. E nessa região aqui, além das assessorias, né? Que a gente acaba dando pela internet, né? Porque agora tem essa possibilidade, essa facilidade aqui, a gente vai assessorando as pessoas dentro do possível, justamente por não acharem, né? Se é advogado, nada disso por aí. É maravilhoso essa questão da assessoria, porque, igual você falou, assim, a gente conversava sobre isso esses dias para trás, de que não tem pessoas capacitadas para isso. E, assim, não tendo essas pessoas, se você puder dar uma assessoria, você consegue agilizar muito alguns processos. É claro que é engraçado, porque quando a gente está lidando sobre essa questão da unidade matrimonial, algumas pessoas não veem lá muito valor. Mas existe um valor agregado gigantesco aqui, porque afinal de contas a gente está falando sobre a possibilidade da pessoa confessar, sobre a pessoa poder comungar, a pessoa poder, né, casar-se novamente na igreja. Assim, é um aspecto sacramental, na verdade, deveria ser a maior urgência possível, né, aqui. Mas, infelizmente, as pessoas não dão esse valor que precisaria, né? Na verdade, não é nem casar novamente, né? Na verdade, é casar valendo. É casar de verdade. É casar. Não casou. Mas, porque, assim, até eu já vi que o seu João pergunta aí a diferença de nulidade, anular e declarar nulo e tal, depois a gente explica isso. Sim. Mas, realmente, as pessoas, o problema é que hoje, e você fala muito bem disso aí, né? Nas suas lives, no seu Instagram e tudo mais, as pessoas hoje, elas são muito autorreferentes. Né? E hoje as pessoas elas estão preocupadas com o imediato, com o imediatismo, com o momento. E o meu momento é qual? Meu momento eu separei, o meu momento agora é curtir minha vida e tudo mais, porque agora eu voltei a ser solteiro. E esquece que tanta coisa depende, a sua salvação lá no final das contas, é mais importante, né? E tanta coisa depende disso. Exato. Então a gente fica, as pessoas acabam que procuram quando um namoro fica sério, ou então já está em segunda união, e aí o outro começa a pressionar, olha, já não dá para viver assim e tudo mais. Ou então quando acontece mesmo uma conversão, né? E a pessoa vê a situação, fala, nossa, a situação que eu tô, olha, como é que eu tô, né? Eu não posso nem confessar, eu não posso nada, eu não posso assumir nada na paróquia. Se eu quiser assumir uma coisa na paróquia, fica difícil. Eu não posso ser catequista, porque eu dou conta do testemunho. Sim. E por aí vai. Né? Então aí a pessoa procura, só que aí já está em segunda união, já tem filhos, já é uma dificuldade a mais. E eu sempre gosto de falar para o pessoal, assim, olha gente, é interessante que você busque saber e entender o que aconteceu no seu relacionamento, porque obviamente nem todas as separações são motivo de nulidade, vieram de uma nulidade. Nem todo casamento é nulo. E nem todo relacionamento depois do casamento que se desfez é nulo. Não é assim. Sim. Mas é interessante que você busque, se você está nessa situação, que você busque entender o que aconteceu. Né? E buscar que a igreja te dê uma resposta, porque é isso que você pede no processo de nulidade. Né? Você não pede a nulidade, você pede que se investigue. Exatamente. Né? Você pede a investigação do seu matrimônio, do seu sacramento. Explica isso, porque assim, as pessoas elas cometem um erro gravíssimo ao achar assim, eu me casei na igreja, aí não deu certo, separei, agora eu queria que a igreja anulasse o meu sacramento, né? Mas não é isso que acontece. Não é. Então, assim, tem várias coisas aí. Primeira coisa, a gente não busca, a igreja, quando você busca essa ação, que é uma ação judicial, né, é bom que as pessoas entendam que a igreja ela é muito ampla, é muito grande. Né? Ninguém para pensar nessas coisas, mas a igreja ela ela legisla para 1,5 bilhão de católicos no mundo, espalhados pelo mundo inteiro, com todas as culturas, com legislações de todas as formas.
né? É só você comparar com o Brasil. O Brasil já é um país muito grande, mas está todo mundo juntinho no mesmo território, 200 milhões de pessoas. E já dá uma confusão danada a legislação para esse povo todo. Imagina com 1,5 bilhão espalhado para todo lado. Então, o direito canônico, ele é muito diferente, né? Não basta você ter OAB e tudo mais para poder ser um advogado canonista. Não faz diferença, na verdade, você ter OAB e tudo mais, né? E, então, a princípio de conversa é uma ação judicial que não tem nada a ver com o Estado, né? O Estado tem o seu poder judiciário, a Igreja tem o seu poder judiciário, que são autônomos com relação um ao outro. E, sendo autônomos, essa ação judicial corre no Tribunal Eclesiástico e tem todo o seu percurso natural, normal, de acontecer dentro do direito canônico, não dentro do direito civil. E o que se busca nessa ação, que é uma declaração de nulidade, você está pedindo que a igreja investigue o seu sacramento do matrimônio. Então, está investigando o sacramento do matrimônio. Foi válido ou não foi válido? Então, quem está em julgamento ali não é um ou outro. Não são as atitudes de um, as atitudes do outro. Quem está certo, quem está errado, não. Isso daí você faz no divórcio. Né? No divórcio lá faz essas coisas, e dá aquelas brigas lá, e entra em conciliação, e faz o divórcio consensual ou litigioso, e tudo, mas resolve. Sim. Agora aqui não, você está pedindo que a igreja investigue o sacramento do matrimônio para ver se ele foi válido. Porque se ele não foi válido, aí é declarado nulo. Agora, se ele foi válido, então não tem mais o que fazer. Né? Então, isso é importante que se entre no processo com essa ideia, e não com a ideia de que eu estou requerendo alguma coisa e espero que a igreja porque eu estou pagando, eu espero que a igreja me retorne um resultado. Não é isso. A igreja quer, na verdade, proteger o sacramento do matrimônio para ele não ser banalizado. Né? Sim. As pessoas têm essa percepção errada exatamente de que entram com um processo de nulidade esperando, tipo, mas o meu marido, ele foi um mau marido, ele me sacaneou, ele me traiu, e por conta disso eu queria que a igreja anulasse o meu casamento, né? Como se ela levasse um pedido por conta do ato mal que o cara fez. Não é assim que funciona, né? De fato não é assim. Na verdade, a igreja vai, igual você falou, ela vai fazer uma investigação do sacramento em si, se houve ou se não houve. Quem errou, quem deixou de errar, quem é o vacilão da história, isso aí são outros 500, né? Mas ela precisa... Isso é um problema dos dois lá, né? Então, assim, existe essa questão do anular e declarar nulo. Sim. Né? Então, assim, anular e declarar nulo, para quem é da área jurídica, já existe algum problema, porque o entendimento da igreja, do direito canônico, já é mais profundo com relação aos conceitos do direito civil. O direito civil existe, é a mesma diferença, só que a gente quase não usa isso. Né? Agora, no direito canônico, isso é muito importante. É extremamente importante essa diferença. Sim. Porque a igreja não vai anular casamento. Porque qual que é a diferença? Anular é quando você tem uma coisa que tem validade durante um tempo, aí você anula. A partir dali, ela não tem mais validade. Isso, fazendo uma comparação, assim, né, uma analogia mais ou menos, seria um divórcio. Né? Valeu durante um tempo, anulou, deixou de valer, deixou de existir. Agora, o que a igreja faz é voltar, ir lá atrás, lá nos requisitos, e analisar se esses requisitos, para a validade, valeram. Né? Se cumpriu esses requisitos. Porque se um deles, só precisa de um, se um deles não foi cumprido, aquilo ali é inválido. Ou seja, nunca valeu, apesar de todas as aparências, né? Entrou de noiva, todo mundo viu, teve festa, e viveu junto, teve filhos e tal, mas nunca valeu. Na verdade, são solteiros desde sempre. Olha isso. Né? Então, o que a igreja faz não é divórcio. Sempre foram... Não é divórcio. E sendo assim... Foram solteiros. Sempre foram solteiros. Então, o que a igreja faz é ir lá atrás, é verificar se esses requisitos foram cumpridos. Isso leva a gente a entender que o que aconteceu precisa ter uma origem lá atrás. Uhum. Né? Não pode ser uma coisa que aconteceu pontualmente e gerou o fim do relacionamento. Perfeito. Porque isso aí não é uma coisa que gera nulidade, porque não aconteceu lá atrás. Então, muitas vezes, as pessoas chegam com essa questão da traição, né?
que foi o seu exemplo aí. Uhum. Ah, traição é questão de nulidade? Eu até publiquei um negócio desse aí, não sei se foi ontem, anteontem, não lembro. Mas traição é questão de nulidade? A traição em si não é questão de nulidade, não é capítulo de nulidade. Mas ela aponta para uma série de coisas que precisam ser investigadas. Uhum. E o que precisa ser investigado aí? Porque é muito diferente quando uma pessoa trai por uma questão, por um erro, por uma fraqueza, por um pecado, né? Sim. Pontualmente ali. Isso é uma coisa. Agora, uma pessoa que trai no namoro, no noivado, no casamento um monte de vezes, isso é sistêmico. Isso prova que a pessoa, ou pelo menos leva a crer que a pessoa não compreende que a fidelidade é uma propriedade do matrimônio, do sacramento do matrimônio. Sem a fidelidade, sem compreender isso, não existe sacramento do matrimônio. Né? Que a fidelidade não é uma questão só de respeito humano, Sim. ou uma questão social, né? É bonito para a sociedade que as pessoas se mantenham fiéis, monogâmicas e tudo mais. Não, não é isso. Isso é importante também, mas não é isso, né? A ideia é que aquilo ali faz parte do sacramento de uma forma que ele não existe caso isso não seja entendido. Porque aquilo ali é um sacramento, é sacro, é sacramentado, é santo, não é santificado. Perfeito. Então, a gente precisa compreender isso quando vai casar. Né? Que a fidelidade não é questão de respeito ao próximo, mas sim é uma propriedade. Essa questão da traição é um dos que mais aparece aqui. Sim, sim. É o que mais aparece, até porque hoje parece que virou festa, né? Mano, deixa eu te falar uma coisa. Isso aí que você falou é muito interessante, porque assim, as pessoas têm um pensamento muito leigo sobre isso, né? Eu queria até levantar uma polêmica aqui sobre uma questão aqui interessante, porque os sacramentos para a Igreja Católica é exatamente o centro da vivência da Igreja. O centro, sabe? A parte mais central da vivência da Igreja são os 7 sacramentos, né? Então, o que de mais importante a Igreja tem são os sacramentos. Então, é óbvio que ela não iria conceder um sacramento sem um extremo zelo com cada um deles, né? Seja o sacramento da ordem, o São dos Enfermos, o sacramento da confissão, o sacramento da Eucaristia. Para todos eles, há um zelo extremo da parte da Igreja. Então, é claro que ela não iria conceder um sacramento do matrimônio, por exemplo, um casamento arranjado, por exemplo, alguém que casou, sei lá, para ter documento, vou casar para ter um green card, né? Ah, casou porque alguém colocou aqui, eu conheço um caso de um cara que casou que estava drogado no casamento. Então, assim, é óbvio que a igreja, ela entende que ela não seria, na verdade, não é a igreja que concede o sacramento, né? Vamos especificar melhor, na verdade, é o próprio Cristo, né? O próprio Deus que concede esse sacramento, né? A bênção sacramental, ela não acontece à revelia de Deus. Então, obviamente que ela precisa de uma ação divina, direta e concreta, né? Então, é claro que ainda que as coisas aconteçam às aparências, né, interiormente, se aquilo havia uma matéria de que justificava que aquilo não pudesse acontecer, não vai acontecer. Não vai acontecer de fato. Inclusive, é que eu falei que tem até uma polêmica aí. Tem muita gente que tá aqui agora, ouvindo essa live, gente que vai ver essa live depois, que o casamento dele não tá correndo atrás de processo de nulidade, nem nada do tipo, não tá indo atrás disso, mas que vive um casamento nulo hoje. O casamento é nulo, não foi. Não, peraí. Explica isso. Não, peraí, não. É porque você direto as pessoas, será que o meu casamento é nulo? Será que quando eu casei era válido? Porque eu acho que agora não sei se está válido ou não. Explica. Não, é o seguinte. O que a legislação canônica fala é que o casamento goza do direito. O que isso significa? Traduzindo, né? Do juridiquês. O casamento gozar do direito significa que o casamento ele é válido. Qualquer casamento ele é válido até que ele seja declarado nulo por sentença do tribunal competente. Então, se eu namorar alguém que está em processo, eu estou em adultério. Está em adultério. Porque todos os casamentos são válidos, todos, mesmo que aquela nulidade seja óbvia, clara, evidente. Perfeito. O casamento é válido até que tenha o processo, se investigue e chegue a uma sentença, né, passada em julgado. No canônico a gente não fala transitado em julgado, é passado em julgado. Passado em julgado, né, quer dizer, correu todos os prazos de recurso e tudo mais, que seja pro nulitate, né, que seja a favor da nulidade, que seja nulo. Perfeito.
Então, a partir daquele momento, sim, aí o tribunal vai averbar todas as igrejas, né, as igrejas de batismo de cada um dos dois é de casamento, com a declaração de nulidade. Acabou. Aí sim, aí é nulo. Sim. Aí você é oficialmente solteiro, né? Volta a ser, ou se declara que sempre foi solteiro. Isso aí que você falou é muito importante, porque é o que eu mais vejo. Pessoas falando assim, mas é misto, ou seja, é claro e evidente que o meu casamento é nulo. Então, por isso que eu já tô namorando. Então, até que se prove que ele é nulo, é válido. E outro detalhe também. Muitas vezes as pessoas estão juntas, né? E existe até ocorreu algum capítulo de nulidade lá atrás, mas elas continuam juntas. Aquele casamento é válido, até porque aquilo pode mudar, a cabeça delas pode mudar, elas podem passar essa questão da fidelidade, ela poderia não compreender e agora compreende. E isso convalida o sacramento, e aí sim passa a valer, né? Até aí também porque é o seguinte, ninguém vai ter um casamento nulo sem buscar isso. Né? As pessoas têm que buscar isso, tem que correr atrás lá do tribunal, propor ação, investigar e tudo mais. Então, para fazer isso, ninguém vai fazer isso estando junto, né? Só faz isso quando está separado já, de fato. Agora, essa questão do namoro, eu estou namorando, já me perguntaram até mais, foi até além disso daí que você falou, né? Não é nem porque está com processo. Mas eu só estou namorando, eu não estou em segunda união, eu não tenho relações. A minha pergunta é só a seguinte: tá bom, você, Jorge, é casado lá, né? Com a Thaís, tudo. Você pode namorar? Você não tem relações? Não dá, né? Fala isso não. Você é casado. Ela vai entrar aqui, vai dar uma porrada. Né? Ela tá aí, né? Então, assim, você é casado. Você é casado, você não pode, não existe isso. Né? Não tem condições isso. Então, não pode, é claro que não pode. É claro que continua sendo adultério, né? Perfeito. E deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Vamos às polêmicas. Então, afinal de contas, então, o que a igreja faz é uma investigação. Enquanto essa investigação corre para todos os efeitos, o casamento é válido, até que ela seja declarada nula. O que quer dizer que o casamento nunca existiu, ela não anula, não é algo que foi válido um tempo e foi a partir dali anulado, não. Ele nunca foi, ela volta lá atrás e cancela, não, né? Na verdade, ela declara. Tudo isso aqui foi falso. Não houve, não aconteceu. Foi inválido. Foi inválido. Isso, foi inválido. Perfeito, foi inválido. Beleza. Agora, vamos lá. A gente precisa, então, atentar a esses movimentos. O que seria a tal da bendita da matéria de nulidade? Bom, a gente tem impedimentos e vícios de consentimento, né? E aí é que a gente vai tentar encaixar nos casos concretos. Falar isso aqui hoje vai ser meio complicado, porque é muita coisa. Isso que eu ia falar. Só para você ter uma noção, só para você ter uma noção, o curso que eu tenho, que vai falar muito rapidamente, é só uma introdução a esses vícios de consentimento e impedimentos, são quase 17 horas. Caramba! Né? Você vai lançar esse curso agora? Não, porque eu tenho uma plataforma, né, de direito canônico, que aí eu falo de tudo de direito canônico, né? Não só matrimonial, direito litúrgico, a parte de direito internacional, né, os acordos, tudo, né? E inclusive amanhã eu vou fazer outra live, aí só eu, né, sobre impedimentos, e depois de amanhã sobre vícios de consentimento, que é onde eu vou entrar mais nessas questões mais concretas. Legal. Né? Travou um pouquinho aqui para mim. O que você falou? Não, só estou concordando, só estou aprendendo aqui. Aí, então assim, a gente tem os impedimentos e os vícios de consentimento. Os impedimentos são coisas mais diretas, né? Idade, consanguinidade, a pessoa que tem um impedimento por ter um voto de castidade, né? Os religiosos ou um padre, tem um sacramento da ordem, precisa de alguma dispensa, alguma licença, alguma coisa assim, e por aí vai. Né? Esses são impedimentos. Então, são coisas mais diretas, mais fáceis de você analisar. A idade é uma coisa simples de você analisar. Você pega a certidão.
Voltou? Deu uma travadinha. Foi o meu ou foi o seu? Peraí. Oi. Voltou? 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 Tá Voltou. me Manda ouvindo? bala. Tô te ouvindo legal. Peraí, só um pouquinho que o meu não tô ouvindo, não. Só um minutinho. Viu? Tô ouvindo. Tô ouvindo. Agora deu certo. Então a gente tem Não, ficou top vícios. esse áudio, tá vendo? Ficou ótimo? Ficou bom? Então, é usar o de fio, então, que é melhor. Então a gente tem esses vícios, esses impedimentos, que são coisas mais diretas, né? São coisas mais fáceis de se analisar. Em alguns casos, você pode fazer um processo até documental por esses motivos, né? Ou seja, documental, teve algum erro documental ali, dá para você provar a nulidade por documentos. Não precisa de testemunha, nada disso. Existe essa possibilidade. A gente pode falar desses ritos depois, não tem problema não. Então, o documento, né, essas questões vêm com idade, vêm com consanguinidade, aí é mais fácil da gente encaixar o erro, né, o problema. Só que a grande questão é que a maioria esmagadora das situações está lá nos vícios de consentimento, que é justamente o que você tinha me falado agora há pouco. Ah, o cara casou drogado, o cara casou bêbado, o cara casou, né? O casamento, sabe o casamento lá da quadrilha, da roça lá, que o cara tá É, com a arma na é. cabeça lá para casar? Aquele casamento é nulo, né? Aquele casamento é nulo. Fala que sim. Aquele casamento é nulo, porque o consentimento dele está viciado. Ele está falando sim, querendo falar não, né? Então, quando acontece uma simulação total ou parcial, quando a pessoa não compreende as propriedades do matrimônio ou as finalidades do matrimônio, quando a pessoa não tem uma grave descrição de juízo, e é uma coisa mais séria, que inclusive no processo vai precisar de uma perícia, né? De um psiquiatra, um psicólogo, para poder Já fiz. verificar isso, se ela tem essa grave descrição de juízo e tudo. Então, são essas questões mais subjetivas, mais profundas, mais complicadas, né? Especialmente, e aí tem umas que aparecem mais, claro, né? Tem umas que aparecem mais, e a jurisprudência sobre isso é muito grande, sabe? É gigantesca, porque vamos de novo fazendo uma comparação, analogia com o direito do Brasil, né? Nós temos uma Constituição que é de 1988. Sim. Então, apesar de a gente ter legislação anterior, ela só foi recebida, né, recepcionada pela Constituição de 88. A Igreja tem jurisprudência sobre esse assunto do século XVI, XV, Caraca. né? Isso. E as pessoas, então assim, é uma loucura você buscar e tudo, mas é claro que a gente busca as mais novas, né? Mas você tem essas coisas. E aí você vai, e é muito, não é uma coisa que muda, porque o ser humano, o âmago do ser humano, né, ali aquela parte mais espiritual do ser humano, não muda. Sim. Sabe, as mesmas lambanças, os motivos mudam, mas as mesmas lambanças que faziam lá atrás, no século XV, fazem hoje. Né? Os mesmos desconhecimentos são hoje. Os motivos pelos quais se tem esse desconhecimento, pelos quais se fazem essas coisas erradas, são outros. Sim. Mas os fatos são iguais. Então, assim, o que aparece mais lá? A questão do adultério, a questão do bem dos cônjuges, né? Que é esse entendimento de uma só carne, de uma vida total, integral, completa, juntos, né? Então, isso é um problema muito sério para homens hoje, né? Como é que você fala? Os Enzos, né? É muito sério para eles, porque são aqueles homens que casam e continuam querendo ser solteiros, né? Vida de solteiro. Não entendem que a vida mudou. Não entendem que ali é uma só carne com a sua esposa e essa coisa toda. São questões de alcoolismo, são questões do que a gente chama de celotipia, que é o ciúme doentio, né? Então, assim, tem situações diversas, só que todas muito subjetivas e muito íntimas, que precisam ser investigadas a fundo com
uma inquirição, né, uma audiência, um depoimento muito profundo, tanto dos dois, né, envolvidos ali naquele sacramento, quanto das pessoas que viveram, que conviveram, né, que visualizaram, que participaram daquilo ali. E isso não só na fase do casamento, mas principalmente antes. E muitas vezes lá na infância, né, porque a gente busca desde a infância. Porque é claro e é óbvio, porque qual que é a ideia? É entender como é que estava a cabeça daqueles dois quando eles chegaram no altar e falaram aquela série de sims ali. Sim, sim. Né? Sim, sim para isso, sim para aquilo, sim para aquilo. Qual que era a sua cabeça? Como é que era? O que você pensava naquele momento? Né? Então, é óbvio que uma pessoa que foi batizada ainda bebê, foi a família toda católica, foi criada com aqueles valores, frequentava a igreja ali e tudo mais, é uma cabeça. Diferente da cabeça daquele que batizou 3 dias antes para poder casar. Né? É muito diferente. É muito diferente. Os valores são muito diferentes. Né? E é muito diferente até, inclusive, do Ih, acho que travou. Peraí. eu que estou caindo? Acho que sim, não sei. Sou eu, né? Voltou. Tá. Inclusive para a questão dos convertidos, é diferente a análise. Né? Se não me engano, eu estava falando, se não me engano, você também não era católico, né? Era? Sempre foi? Eu fui desde a minha infância. Mas a minha esposa não. Uhum. Minha esposa, Pois ela é, foi batizada já muito bem mais. para frente, né? É, Mas assim, é visível, ainda mais você que faz aí atendimento para as pessoas e tudo mais, o quanto as pessoas, às vezes, são neoconvertidos, né? Entram no fogo de palha, sim, né? Aquele fogo enorme, assim, de fé e tudo mais. Aí depois isso vai abaixando, sim, né? Isso vai abaixando. E precisa estabilizar. O fogo não pode apagar. Ele não entendi. pode apagar, ele precisa estabilizar e ficar queimando ali, né? Então é diferente, a gente precisa compreender essas coisas e às vezes lidar com isso é muito complicado, porque é muito íntimo, né? É muito profundo na pessoa. Mexer com a espiritualidade das pessoas é muito complicado, é muito difícil. Entender como elas entendem essa espiritualidade é muito difícil. Não é uma coisa simples. Passar isso para o papel é pior ainda, né? É mais complicado ainda. Então, mas o que o processo pretende é isso, né? É verificar isso, é entender como as pessoas estavam ali, para poder saber se ela compreendia o que ela estava fazendo. Porque quantas e quantas pessoas que você conhece, todo mundo que está na live aqui conhece, que na porta da igreja fala assim, se não der certo, separa. Né? Se não der certo, esse casamento aqui separa, não tem problema. Então ele encara o casamento como uma tentativa. O casamento não é uma tentativa. O casamento é perene, o casamento é até que a morte o separe. Né? Ele é indissolúvel. E se ele é indissolúvel, não tem esse negócio de tentar. É uma decisão definitiva o casamento. O sacramento do matrimônio é uma decisão definitiva. É para o resto da sua vida ou o resto da vida da sua esposa ou do seu esposo. Né? Então, não é uma tentativa, mas as pessoas encaram assim justamente por essa mentalidade divorcista que a gente tem no Brasil desde o final da década de 70 para cá. E isso também precisa ser levado em consideração, porque é muito diferente você pegar um processo de um casamento de pessoas que casaram antes da década de 70 e casaram depois da década de 70. A cabeça é outra. Né? As pessoas não se casavam pensando no divórcio. Pensando que na primeira oportunidade, não deu certo. Só que assim, não deu certo é a primeira coisa que não deu certo. É claro que não vai dar certo um monte de coisa no casamento. É óbvio que não vai dar certo. São duas pessoas diferentes. São duas pessoas com valores diferentes, com criações diferentes, com tudo diferente, que juntam de uma hora para outra para poder morar junto, conviver e dividir uma vida. É claro que vai dar problema. Sim. Né? Mas só que é a hora de, toda vez que a xícara quebrar, você ir lá e colar, né? Ficar igual aquelas xicrinhas antigas lá que tá cheia de, toda coladinha assim, remendadinha. Né? E não igual hoje a gente faz, né? Hoje a xícara quebra, sei lá, no E99 compra outra. Porque é muito simples. E antes não, antes as pessoas iam lá e remendavam, porque você não conseguia achar outra xícara daquela. Sim. O casamento é a mesma coisa.
né? E as pessoas ainda não têm essa visão, não tem mais essa visão, né, do casamento dessa forma. E na primeira oportunidade, na primeira dificuldade, e dificuldades vão vir aos montes, na primeira dificuldade, ela, não quero mais, está muito difícil, acabou o amor. Essa acabou o amor, tem aos montes. Sim. E por aí vai. Então, assim, é isso que é preciso ser investigado, né? Como que a pessoa compreende isso? Ela compreende a indissolubilidade? Não é questão de aceitar, é questão de compreender, é de inteligir, né? Ela precisa chegar à compreensão de que aquilo ali é para a vida toda. Não é porque a sociedade quer que seja para a vida toda e acha bonitinho. Não é porque eu gosto da outra pessoa e eu quero, só porque eu quero. Não, é porque você entende que aquilo ali é um sacramento, é sacro, né, como eu falei, e entre os dois, quando eles assumiram aquela responsabilidade ali no altar, não existia só os dois. Existia mais um monte de gente assistindo, as testemunhas oficiais ali assistindo, um ministro qualificado, que era o padre, o diácono, o próprio leigo que estava assistindo ali o matrimônio, em nome da igreja, e o próprio Deus ali no meio. Sim. Né? Não era só os dois. Então não adianta você ter respeito humano por aquilo ali, você ter respeito social por aquilo ali, porque algo muito maior estava ali no meio, entre os dois, que é Deus. E não adianta você querer esconder as coisas de Deus, você não vai conseguir. Exato. Não vai dar certo, né? Então, a gente vai por aí. Isso é uma coisa que eu falo muito aqui, sabe? As pessoas me perguntam muito sobre, vamos supor, né? Ah, meu marido me traiu, né? Aconteceu isso, sei lá, tendo problemas financeiros no meu casamento, em N outras coisas. Meu marido não tampa a pasta de dente, não sei o quê. Essas coisas assim. E é uma coisa que eu... Aperta a pasta no meio, embaixo. Exato. E uma coisa que eu falo incessantemente aqui é assim, olha, você tem que parar e lembrar-se do juramento que tu fez, sabe? Amar-te, respeitar-te, ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, todos os dias da sua vida até que a morte separe, sabe? Ah, mas ele me traiu. Cara, não tá escrito ali sob a condição dele, não tem. Na verdade, existem algumas condições, óbvio que sim, é por isso que existe a nulidade. Só que, depois do casamento, é por isso que a gente não pode ir de qualquer jeito se casar. Acho que o grande pensamento aqui, acho que o centro do pensamento de falar sobre nulidade matrimonial é chamar a atenção para as pessoas de que, de fato, o casamento não é uma coisa que foi feita para acabar, não é uma coisa que... não é uma brincadeira, não é como é que eu vou dizer? Não é uma eventualidade social, não é. Não é. Né? Eu canso de falar isso aqui. O centro da narrativa do ser humano, ancora-se sobre uma coisa chamada vocação. Né? E a vocação são duas. Né? Ou ele é chamado a vocação da vida religiosa, ou ele é chamado a vocação matrimonial. A biografia daquela pessoa, ela vai ser contada a partir deste ponto. A partir deste ponto. Esse ponto é o ponto central, é o que vai dar o compasso da narrativa daquela pessoa. Sem esta vocação, ele não vai ter uma direção, ele vai ser errante. Ele vai ser literalmente errante. Sabe? Dentro do processo salvífico, né, ele vai ser absolutamente errante. Dentro do processo biográfico, ele vai ser errante. Então, as pessoas têm que entender isso. Não é qualquer coisa. Casamento não é uma convenção social. Matrimônio não é uma convenção social. Né? É uma união plena, completa e indissolúvel entre você, a tua mulher e Deus. É uma aliança com Deus. E a tua mulher no meio. Né? Na verdade, é com a tua mulher e Deus no meio. Né? Fulton Sheen falava muito disso. É um exemplo, é uma simbólica que eu utilizo muito aqui. É necessário 3 pessoas para que um casamento exista. É necessário 3 pessoas. Não 2, mas 3. Né? Simbolicamente falando, 2 pessoas, o número 2, ele simboliza a oposição. O 2, ele nunca pode ser um só. O 2, ele nunca pode ser, em simbólica, né? O 2 nunca pode ser um só. Porque ele simboliza oposição, né? Quente e frio, claro e escuro. Então, eles não podem ser um só. Eles sempre viverão em oposição ao outro. Né? É por isso que é necessário que se coloque um terceiro elemento em simbólica. O 3 é o símbolo daquilo que se une e se torna um só. E se torna um só. Né? Por isso, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Essa tríade divina é 3 em 1. Né? Deus é 3, são 3 pessoas e ao mesmo tempo Deus é um só.
ele é um só. Então, o 3, ele simboliza essa união indissolúvel. É por isso que o 3 é o número de pessoas necessárias a um casamento para que ele aconteça. O homem é o amante, o amado, o ser amante, o ser amado e o amor. O amor, que é essa terceira pessoa, é o próprio Deus. É por isso que ele é indissolúvel. É por isso que você não o separa. Né? Explica o amante. O amante que eu tô falando é aquele que ama. Tem um monte de gente que fala assim, então pode ter o amante. Não, não. O amante é aquele que ama, né? O amante, o amado, né? Aquele que é amado. Então aqui pode ser o homem ou pode ser a mulher, obviamente. Pode inverter os papéis o tempo todo. E o amor que está entre eles, né? Quando são 3 pessoas, se torna um só. É por isso que é indissolúvel. A gente precisa lembrar disso. Falar sobre unidade matrimonial para vocês entendam. Isso aqui não é brincadeira, caramba. Eu fico puto de raiva de ver essas mulheres namorando o Enzo, sabe? E elas tentando forçar a barra com os Enzos, coitadas. E elas sofrem na mão desses caras. E, o que eu faço? Eu falo, cara, termina com essa praga. Você não vai casar com essa merda. Se casar, vai dar merda, sabe? Vai dar errado. Pois é, e namoro foi feito para terminar, né? Namoro, noivado foi feito para terminar. Então, assim, eu estava falando dessas promessas feitas ali, essas promessas, a gente precisa compreender essas promessas como promessas. Aquilo ali não é um script, né? Aquilo ali não é um roteiro que o cerimonial passou para você e falou assim, ó, nessa hora você fala assim, nessa hora você... Porque, na verdade, a gente não costuma lembrar do casamento da gente. Não sei se você lembra exatamente as horas que você falou sim, eu não lembro, né? Porque é tanta coisa que vai acontecendo ali, né? Mas é justamente por isso que a igreja pede que essa preparação para o casamento, porque existe uma preparação remota, imediata e imediata, né? Sim. E essa preparação imediata, existe o pós, né, também. Essa preparação imediata é justamente essa preparação da cerimônia, que os dois precisam compreender o que está sendo, o que vai acontecer ali, né? Precisa compreender o que está sendo perguntado ali para eles. Eles precisam fazer parte os dois, não é só a noiva, não. Normalmente só a noiva faz parte, né? Fica escolhendo lá as leituras, música e tal. Não, é os dois. Os dois precisam compreender o que está acontecendo ali. Porque os dois precisam ouvir. Na hora não vai ouvir, a gente não consegue ouvir na hora. Né? Na hora você está com 1000 coisas na cabeça, você está nervoso, um monte de coisa. Então, você precisa saber antes o que está acontecendo ali, o que vai acontecer, para não virar um roteiro, um script. Você não é um ator. Oi, mano. Né? E aí, quando as pessoas perguntarem assim, ó, quando o ministro lá perguntar assim, ó, uma coisa muito séria que acontece hoje, você está disposto a receber os filhos que Deus lhe confiar? Sim, sim, né? Sim, tem certeza. Você tem certeza? Porque ele perguntou se você está disposto a receber os filhos que Deus lhe confiar, lhes confiar, e não os que você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser, da forma como... Não foi assim, né? Então, vamos ter certeza do que está sendo falado ali. Porque você está falando sim, você está prometendo uma coisa que você não quer, não vai cumprir, não vai fazer. Isso se chama, eu vou colocar o termo legal que é simulação, né? Mas isso é uma mentira deslavada que você está fazendo ali. Né? Poxa. Boa. Então tem que tomar cuidado com o que está sendo falado ali. Você precisa saber o que está sendo falado, assim como as pessoas também não. Isso é geral, né? Isso é geral. Você vai na missa também, você reza o creio lá, o credo, e fala que creio, Deus Pai, crê mesmo, você tem certeza que você crê? Creio na comunhão dos santos, na Santa Igreja Católica, você crê mesmo, né? Então, mas a gente fala, né? Às vezes sem pensar, sem raciocinar direito. No casamento é a mesma coisa. Então é preciso entender se a pessoa falou ali sem raciocinar, mas ela compreende, ou se ela falou ali sem raciocinar e simulou tudo. Né? Isso daí precisa ser investigado. Sim, perfeito. Isso aí que você falou é um negócio interessante, porque eu falo muito isso aqui sobre essa questão dos filhos. Essa questão dos filhos aqui é uma das questões mais duras que eu bato aqui, porque, inclusive, eu vou ver se eu faço uma live sobre isso, sobre abertura à vida. Mas é uma coisa assim, as pessoas, elas não param para prestar atenção. Exatamente o que você falou, não param para prestar atenção nos votos que elas estavam fazendo. Que eu ia até comentar uma coisa. Tradicionalmente, na vivência da igreja, o símbolo dos padrinhos de casamento, né, gente, na verdade, para que eles serviam, os padrinhos e as madrinhas? Eles serviam de alguma maneira, em alguma medida, né, para que eles... por isso que deveriam ser escolhidas aquelas pessoas que fossem te conscientizar daquilo que é o matrimônio.
É por isso que ela se dispõe a serem testemunhas dele. Então, assim, o que deveria acontecer antes do casamento, né? Os padrinhos do noivo e as madrinhas do noivo, né? Deveriam chamá-los num canto, né? As condições imediatas. Você está pronto para isso? É isso que você realmente quer? Recentemente eu participei, os últimos casamentos que eu participei de amigos, né? Principalmente de um amigo muito próximo, eu fiz exatamente isso, né? Antes do casamento acontecer, chamei ele num canto, né? Sentei do lado dele, falei, tudo bem? Ele falou, bom, que coisa boa, vai casar, né? Ele falou, vou casar. Eu falei, você sabe o que você está fazendo? Ele me olhou assim, falei, você realmente sabe o que você está fazendo? Não, sei, sei. Eu falei, para de novo, você sabe mesmo? E se tua mulher te trair? Aí já ficou assim. Falei, e se Deus te mandar 3 filhos e você não tiver condição para pagar? E se ele te mandar 4? E se ele te mandar 6? Aí começou a ficar tenso assim. Eu falei, e se sua mulher ficar doente, ficar inválida? E aí? E comecei a citar um monte de problemas, assim, um monte de coisa, um monte de eventual, assim, você vai ser um só com essa outra pessoa que não é você mesmo. É você, só que agora você vai estar eternamente, eternamente não, obviamente, né? Mas dentro desta vida, você vai estar amarrado a essa pessoa. O seu casamento nunca mais vai poder ser dissoluto. Você tá entendendo o que você tá fazendo? Aí ele regalou um olhão assim pra mim. Falei, vou deixar você pensar que ainda dá tempo. E saí. E ele ficou lá assim com o olho espantado. Mas não deveria ter ficado espantado, né? Porque isso daí é uma coisa que deveria ter sido falado numa coisa que não funciona, se chama curso de noivos. Você sabe que eu lancei Né? recentemente uma imersão para isso, né? Eu fiz uma imersão para recuperar casamentos, mas ela, inclusive, eu conversei com o padre e me foi dada essa autorização para que ele fosse utilizado como curso de noivos válido. Mas é uma imersão de 20 horas, assim, mas é um negócio pesado. Mas explica essas coisas. Pois é, porque assim, eu poucas vezes fui chamado para poder falar em curso de noivos, né? Encontro de noivos, curso de noivos, seja lá qual o nome for dado. Normalmente eles chamam uma vez só, né? Aí já vê o que você fala, na próxima vez já não chama mais. Porque a primeira coisa a ser perguntada é isso aí. Mas você tem certeza? Por que você está fazendo isso? Você parou para pensar? Sim, sim. O que está sendo, o que vai acontecer daqui para frente? Vocês pararam para pensar, pararam para projetar a vida de vocês, né? Não é planejar, é outro problema, né? Não é questão de fazer planejamento familiar. Né? A igreja nem chama de planejamento familiar, chama de paternidade responsável. Mas pelo menos assim, os projetos, você conseguiu pensar, você conseguiu parar, uma coisa que ninguém pensa. Vocês pararam para pensar como é que vai ser a questão de dinheiro entre vocês? Sim. Isso daí é um problema sério. Um problema sério, que demora depois a ser resolvido quando os dois querem resolver Emanuel, lá na eu frente. pergunto muito aqui nas minhas caixinhas assim. Você não sabia que era assim? Eu pergunto isso muitas vezes, assim, com uma frequência Uhum. absurda. As mulheres vêm aqui, meu casamento assim, 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 meu marido isso, minha esposa isso. E eu pergunto assim, deixa eu te falar uma coisa, você não sabia que era assim? Você realmente não sabia? Sabe? É impressionante o quanto as pessoas se casam sem conhecer com quem elas estão casando. E presta atenção, eu não tô falando de psicopatia que o cara conseguiu criar todo um negócio velado, que Uhum. não sei o que era falso. Por exemplo, sei lá, eu já peguei um caso uma vez de um homem que era psicopata e obviamente o casamento era nulo, né? Tanto é que o processo de nulidade correu muito rápido, né? Porque ele foi declarado Eu já psicopata. peguei isso mais de uma vez. Ele era... Já pegou também? É, Mais de uma vez. pronto, Mais de uma vez. pronto. Essas situações aí de psicopatia, bipolaridade, sociopatia, isso daí você pode falar muito melhor do que eu sobre isso, mas assim, pelo menos o microcosmo que eu trabalho aqui sobre isso é um volume que me assusta. Sim. Né? Pessoas que você olha assim e fala assim, não tem nada, não existe. E essas coisas. Aí, a visão que a gente tem é que essas coisas são muito raras, né? Ou então, assim, tem coisa que é coisa de novela, aquelas negócios. Só que aí você vai vendo que é uma coisa comum. Eu não sei se é comum, mas
a quantidade, o volume que eu vejo que chega lá é comum, porque são coisas tão absurdas Sim. que vão acontecendo, né? E aí, quando são absurdas assim, a coisa fica até simples, né? A questão do processo de nulidade fica até simples. Sim. Né? O difícil é quando são minúcias, são coisas Ô, pequenas, do tipo a questão da abertura à vida, como você falou aí. sim. Manuel, tem uma coisa que eu sempre levanto essa bola aqui. A galera odeia que eu levante essa bola, mas eu sempre levanto ela. Existe um método que ele obviamente nenhum método é 100% eficaz, mas existe um método que facilita muito você conhecer a pessoa e você não se casar com um psicopata, por exemplo. Tem um método que ajuda muito. Na maioria das vezes, ele é um método quase sempre eficaz. É não ter relação sexual antes do casamento. Esse Uhum. método ele é extremamente eficiente para que você conheça de fato com quem você está se casando. Não por acaso, as pessoas têm uma mentalidade ridícula de pensar o seguinte: aquilo que a gente. Ah, vocês falam que é pecado, fazer sexo antes do casamento é pecado, né? Ou seja, como se fosse uma imposição moralista. Não entende que, na verdade, o processo é o contrário, né? Isso foi feito, isso foi feito e foi desenvolvido, né? Foi pensado da parte de Deus exatamente, para que vocês não corressem esses males, para que vocês não incorressem nesses males, para que vocês não caíssem nessas merdas, sabe? Quando alguém chega para ti e fala assim, cara, eu chego para essas meninas e falo assim, pelo amor de Deus, não entrega o ouro. As meninas surtam, ah, mas não sei o que, moralismo, fala, porra, não entrega o ouro. Por um motivo muito simples. Quando você não entrega o ouro, a chance de você enxergar o outro por quem ele é muito maior. Muito maior. Presta atenção, não tô falando de uma coisa que eu acho. Tô falando de uma coisa que eu vejo todos os dias no consultório, todo santo dia. E com certeza tu também vê. Com certeza tu também vê. Dificilmente aquele casal que conseguiu passar ali um ano e meio, 2 anos enfrentando os altos e baixos da vida desse desafio da castidade no namoro, né? Ainda mais diante dessa libertinagem que a gente tem hoje, né? Esse casal que se esforça nesse sentido, que se conhece profundamente, que se prepara de fato pelo casamento. Esse é um casal que não vai parar lá no tribunal eclesiástico. Esse é um casal que não vai parar lá. O casal que vai para lá é aquele casal assim, que namorou 2, 3, 6, 8 anos, já vivia vida de casado, né? Já tinha uma vida de conjunção já há muito tempo, né? Tinham sexo à torta e à direita sem nenhum problema. Então, assim, é isso que a gente. Presta atenção, as pessoas elas têm uma compreensão muito errada de achar que a gente fica martelando as coisas para falar que é pecado, como se a gente quisesse o mal das pessoas, sabe? Mas não é o mal, é exatamente o contrário. A gente está tentando ver se a coisa funciona. É fazer dar certo, não é isso? A gente não está querendo taxar, né? Não é colocar pecha nas pessoas. Mas a questão é que, assim, isso aí que você acabou de falar, que ver nos consultórios, resultado e tudo mais, a igreja fala isso há 2000 anos. Né? Desde que a igreja existe, ela fala isso. Sim. Ela prega isso, ela coloca isso, fala assim, ó, não faz, né? Ela não fala não entrega o ouro, né? Eu não lembro de nenhum documento falando não entrega o ouro. Mas, mas fala de questões, explica detalhadamente. Então, é, 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 aí eu vejo hoje muita gente pregando coisas. Fala assim, não, mas faz assim que isso dá certo e tudo mais. Aí quando você vai ver, já tem 800 anos, São Tomás de Aquino já falou isso. Sim. Sabe? Já tem 1500 anos. Aí tem. Tá caindo demais, né? A internet aqui. Aí tem 1600 anos, sabe? E por aí vai. Tá explicando. Aí você vai vendo e fala assim, meu Deus do céu, por que que precisa colocar a mão no fogo para ver que queima? Se eu tô falando que o negócio queima, acredita, poxa. Sabe? Acredita, queima. Ah, não, mas eu quero enfiar a mão no fogo. Então enfia a mão no fogo, mas queima. Eu tô dizendo que queima, né? Então, são muitos pequenos problemas que podem ser evitados, que desde sempre podem ser evitados. Mas que a gente cai nessas bobagens, né? E isso daí a gente pode colocar todo mundo, a gente cai mesmo, Perfeito, né? A gente pode não cair em um, mas cair em outro, perfeito. né? Erra de outro lado. Manuel, deixa eu te fazer duas perguntas aqui, que esse nosso tempo está acabando. Deixa eu te falar. Primeiro, eu queria te perguntar sobre essas duas lives que você vai fazer amanhã. Né? Tem muita gente interessada Hum. em saber e entender isso. Né? Você vai fazer amanhã, vai falar amanhã sobre essas causas principais, as principais matérias. E eu quero saber também sobre essa questão do teu curso.
como é que vai funcionar? Voltou. Você vai fazer 2 lives da manhã. Eu quero saber sobre essas lives e sobre o seu curso, por favor. Sim. Então, o que acontece? A plataforma é uma plataforma, né, de direito canônico, então tem vários cursos lá dentro. Eu abro ela de tempos em tempos, né, porque eu não posso deixar ela aberta o tempo todo, porque eu preciso me dedicar a quem está lá dentro, quando vem perguntas, essa coisa toda, né? Legal. Então, eu abro de tempos em tempos, eu abro para poder, aí o pessoal que compra vai ter tudo, né? Tem acesso durante o tempo que pagou, tudo o que está lá dentro. Né? Hoje eu tenho curso lá sobre história, direito canônico, sobre nulidade matrimonial, sobre questões de liturgia, né? Redenção de sacramentos, explicando tudo voltado para o direito, né? Obviamente. E depois nós vamos colocar questões processuais, vamos falar sobre a Humanae Vitae também, que é uma encíclica que fala especificamente dessa questão da abertura à vida. Nós vamos, né, a cada vez nós vamos colocando esses cursos lá e quem vai entrando vai tendo acesso a tudo à medida que vai entrando. E quem estiver lá dentro, óbvio, já vai tendo acesso também diretamente a tudo. Então, amanhã eu vou fazer uma live especial. Hoje a gente falou aqui de uma forma muito geral, né? Sobre nulidades e tudo. Amanhã eu vou falar especificamente sobre impedimentos, que é são alguns capítulos de nulidade. E depois de amanhã, sempre às 8 horas, nós vamos falar sobre os vícios de consentimento. Né? E aí, como sou só eu vou conseguir interagir mais com o pessoal que estiver online, a gente vai tirando algumas dúvidas e tal, apesar que as dúvidas normalmente aparecem muito caso concreto, né? Eu sempre falo assim, o caso concreto é complicado porque eu preciso ver a história inteira. Né? Para quem é da área jurídica aí, contábil, essas áreas afins assim, sabe que quando a gente faz faculdade, o que mais tem é caso concreto, né? O cara que traz o caso lá da tia, né? Nunca é com ele, mas da tia, do tio, do avô, da avó, do primo, e aí vai desenvolvendo a aula ali. Mas muitas vezes é complicado a gente ir para o caso concreto assim. Mas a gente acaba girando em torno disso aí e tirando as dúvidas, e quem está dentro do tribunal já, né, já está com a ação e mostra essa experiência, é interessante, né, quando são feitas essas. Caiu. Voltou. Brabo, né? Porque, porque o pessoal vai chegando no perfil, a gente vai fazendo. E aí dentro dessas outras lives eu vou explicar como é que funciona essa plataforma, lançar isso daí e tudo mais, é interessante, né? Quem já está lá dentro é interessante. Que bom, meu A cara. gente vai caminhando junto nisso aí. Seu trabalho é fundamental, né? Para todos aqui que têm casos, que sabem de pessoas que estão passando por essas situações, principalmente advogados que querem aprender sobre isso também, às vezes querem se aprofundar nesse assunto, pessoas que querem entender como é que funciona, por favor, sigam e aprendam e parem de fazer caquinha com a vida de vocês. Meu irmão, muito obrigado. A minha intenção até, só encerrando aqui, mas a minha intenção até é dentro dessa plataforma também, mais para frente, fazer um curso especificamente para advogados que lidam com divórcios, Sim, né? sim, sim. Especificamente que lidam com divórcio, não ensinando a fazer divórcio, porque eles já sabem fazer isso, mas o que a igreja fala sobre isso. Porque o que tem de advogado que entra em contato falando assim, olha, eu não sei, a partir do momento que eu me converti e tudo mais, eu quero abandonar a área. Eu falo assim, não abandona, não faz isso. Né? Não Uhum. abandona a área, não. A gente precisa de gente lá, a gente precisa de gente católica lá fazendo isso também, porque alguém vai ter que fazer. Os divórcios não vão parar de existir, né? Até porque os casamentos não param de existir. Casamento é um direito natural, eles vão sempre existir, mesmo que não tenha igreja. Já existiam antes da igreja existir, né? A igreja não inventou casamento. Então, a gente precisa de gente que conduza essas pessoas, que saiba conduzir um divórcio de uma forma correta, e não só para poder ganhar o dinheiro ali dos dois e pronto, acabou e tchau. Isso Né? aí. Quando você casar de novo, quiser separar outra vez, pode voltar aqui. Não dá para ser assim. Né? Precisa ter uma certa condução com as pessoas. Então eu pretendo fazer isso também, e porque existe um volume grande. Eu vejo que existe uma demanda grande disso. Demais. Né? E não tem quem fala, infelizmente não tem. Perfeito, meu Né? caro. Obrigado de novo. Obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado pelo seu
sua experiência toda, né? E obrigado pelo trabalho que tu faz, extremamente necessário. Valeu, foi muito bom. Tamo junto. Precisar de mim, também estou à disposição, meu amigo. Obrigado, pessoal. E até a próxima, meu caro. Vou deixar salvo. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.